eu vou falar sobre os 4 pilares para aumentar as vendas da sua empresa. O pilar número 1 para você vender muito é o seu cliente ideal. O que é cliente ideal? Tem muita gente que sabe o que é público-alvo. Público-alvo representa todas as pessoas ou qualquer pessoa que possa vir a comprar com você. Isso é público-alvo. Porém, existe algo chamado cliente ideal. Cliente ideal representa um determinado segmento do seu público-alvo que é mais interessante você vender para ele. Cliente ideal representa aquele cliente que não pede desconto, que aceita pagar o preço justo, que precisa, que tem uma dor muito grande, que percebe ter uma dor muito grande, um problema muito grande que você consegue resolver e ajudá-lo. Ele sabe que tem um problema grande, aceita pagar o seu preço justo, não fica pedindo desconto, não fica reclamando. Terceiro, ele fica satisfeito com as soluções que você oferece. É aquela pessoa que fica satisfeito com a forma como você entrega seu produto ou seu serviço, te indica para outras pessoas. O cliente ideal é aquele cliente bom, é aquele cliente que fica satisfeito com o que você oferece, beleza? Esse é o seu cliente ideal. Imagina que você pegue aqui agora e você analisa todos os seus clientes. Imagina que aqui estejam todos os seus clientes atuais. E aí, se você analisar todos os seus clientes atuais, você vai perceber que existem diversos segmentos diferentes. Digamos que tem uma parte desses clientes que são os clientes bons, uma parte desses clientes são os clientes ruins. Se você não sabe quem é o seu cliente ideal, o cliente com mais chance de compra, o cliente que tem um problema, ele está consciente que tem um problema grande e por ele estar consciente que tem um problema grande, ele quer resolver rápido. Se você não sabe quem é esse cliente ideal, a sua comunicação é para todo mundo que pode vir a comprar com você. E se você fala para todo o seu público-alvo na sua comunicação, você se torna morno. Você não conecta com ninguém. Vou dar o meu exemplo. Eu não sei se você sabe. Eu tenho clientes gigantes, grandes, médios, pequenos e micro. Por exemplo, vou citar aqui alguns dos meus clientes mais conhecidos. Eu tenho como clientes empresas como Dell Computadores, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed, Instituto Embeleze, algumas das maiores empresas do Brasil e até do mundo, né? Microsoft está entre as maiores empresas do mundo, Dell Computadores também. Porém, o segmento que eu me especializei para atender aqui são donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas. Por quê? Porque o dono de uma pequena empresa, ele comete muitos erros na sua empresa e por isso ele não consegue vender tanto quanto gostaria. Então eu percebi que o dono de uma pequena empresa é mais fácil resolver, é mais fácil ajudar. Mas mesmo que o meu cliente ideal seja o dono de uma pequena empresa, eu tenho como cliente, até como clientes atuais, médias empresas, grandes empresas, apesar de eu falar para o dono de uma pequena empresa. Então, o dono de uma pequena empresa, eu entendi o que ele quer ouvir para comprar e como resolver o problema dele. Então, perceba, quando você escolhe um cliente ideal, não quer dizer que você não vai vender para outro, mas quer dizer que você aprende a resolver o problema desse cliente ideal e você aprende a falar o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra com você. Então, vamos lá. Se você analisar todos os seus clientes, vai ter uma parcela que você vai descobrir que é o cliente bom e vai ter uma parcela que você vai descobrir que é o cliente ruim. Cliente bom e cliente ruim. Quando você entende quem é o cliente bom e quem é o cliente ruim, você está alcançando, conquistando o primeiro pilar para vender muito. Que vamos lá, primeiro ponto, você tem que entender quem é o cliente ideal. E aí eu vou ensinar, eu vou citar aqui para você algumas das análises que eu ensino para os meus alunos. Primeira análise que você tem que fazer, analise os seus clientes. Vai depender agora se você tem muitos clientes, se você tem poucos clientes. Pega uma folha de papel e lista o nome dos seus clientes bons. Sabe aquele cliente que te dá lucro, que não fica te pedindo desconto toda hora, que aceita pagar o preço justo, te indica para outros clientes, que fica satisfeito
satisfeito com o que você entrega, dizendo que esse é o cliente bom. Aí você lista o nome dos clientes bons. Do outro lado, tem os clientes ruins. Quem é o cliente ruim? Aquele cliente que vive pedindo desconto, que só compra com você se você tiver que baixar o seu preço, que reclama o tempo todo da tua entrega, não quer fazer as coisas do jeito que você diz que tem que ser feito, quer que você adapte a sua entrega, faça ajustes na entrega do produto, faça ajustes na entrega do serviço, e por mais que você faça ajuste, nunca está satisfeito. Outra coisa de cliente ruim, que você percebe que é difícil encontrar esse cliente, e aí lixe, de um lado, o nome dos seus clientes bons, do outro lado, o nome dos seus clientes ruins. E aí você começa a analisar que características semelhantes têm esses clientes bons, que características semelhantes têm esses clientes ruins, ok? Então vamos lá. Quando você começar a analisar tanto quem é o cliente bom que você quer e como é o cliente ruim que você não quer, primeiro você vai fazer uma análise que eu chamo de uma análise sociodemográfica. O que é a análise sociodemográfica? Digamos que você venda para uma empresa, ok? Você trabalha com B2B, business to business, uma empresa vendendo para outra empresa. Aí, se for uma empresa, você vai analisar o seguinte: onde é que está localizada essa empresa? É numa região? Ou é no Brasil todo? Ou é no mundo todo? Essas empresas têm características específicas? Tem um segmento específico que mais compra? O porte de empresa é pequena, médio, grande? É uma empresa que iniciou agora, que está mais ou menos no meio, já tem algum tempo de estrada, mas não é muito antiga? É uma empresa que já está há muito tempo no mercado? É uma empresa que fatura pouco, médio ou muito? É uma empresa que está vendendo bem? É uma empresa que está vendendo mais ou menos? É uma empresa que está vendendo pouco? Procura fazer algum tipo de análise. Se você vende para uma empresa, primeiro você analisar a empresa. Depois você tem que analisar quem é a pessoa da empresa que compra. É o executivo? É o dono? O que eles buscam? Qual o principal fator de busca? O cliente sempre diz que é preço, mas nem sempre é preço. Essa empresa vem vivenciando desafios para entregar melhores soluções para os seus clientes. Se você vende para um cliente pessoa física, para uma pessoa, você vende mais para homem ou para mulher? É solteiro, é casado? Qual a faixa etária? De 10 anos, tem de 20 a 30, de 50 a 60, de 40 a 50? Onde é que mora? Qual a profissão? Você não precisa de todos esses dados, mas quanto mais você fazer uma análise sociodemográfica, você vai começar a descobrir o que esse cliente quer ouvir para comprar com você. E outra coisa, se você não tem cliente ainda, se você está começando um negócio novo, tudo bem. Você tem que começar a analisar, você imagina quem é o tipo de pessoa que vai comprar com você. Quem é que mais precisa do seu produto ou seu serviço? Independente se você vende para uma outra empresa ou se você vende para uma pessoa física. Então, se você não tem cliente nenhum, está começando um novo negócio, ou se você tem cliente, mas está focando, em um novo produto, um novo serviço, você analisa quem é que tem o perfil desta outra pessoa. Quando você entender o perfil sociodemográfico dessa outra pessoa, você vai começar a fazer algumas pesquisas que eu vou comentar aqui agora. Mesmo que ele não seja o seu cliente, você começa a pesquisar pessoas que têm o perfil de cliente. Aí, quando você entendeu quem é, você vai fazer uma análise emocional, que é você entender o que essa pessoa quer ouvir. Quais são as dores que ela tem? Quando eu falo dor, representa o seguinte: todo mundo tem todo tipo de cliente. Então, é o exemplo que eu dei aqui de público-alvo. Público-alvo representa todos os seus clientes. Você pode vender para todo mundo que te procurar. Beleza. Mas se você fizer o que eu estou orientando aqui, você vai começar a descobrir quem é o cliente ideal, que é o cliente mais lucrativo, que você gosta mais de atender e que fica satisfeito com o seu produto ou o seu serviço, e você aprende a atrair esse cliente. Desta forma, você vai começar a vender muito mais para cliente lucrativo, cliente que fica satisfeito, que não te dá muito trabalho. E dessa forma, você vendendo mais para esses clientes, você pode, se você quiser,
parar de vender, parar de perder tempo com cliente que não é lucrativo. A análise emocional é você entender a dor. A dor do cliente representa, eu ouso dizer, uns 60% da venda, no mínimo. O que é dor? Dor é entender uma situação ruim que esse cliente está vivenciando agora, deixa ele chateado, gera dores emocionais, dores psicológicas. Esse cliente fica chateado. Então, eu vou repetir. O que eu chamo de dor? Dor representa uma situação ruim que o seu cliente ideal vive agora, que gera dores emocionais ou psicológicas, que você consegue resolver com o seu produto ou com o seu serviço. Quando você entende a dor, dor do cliente, que você consegue resolver, você entende 60% do que ele quer ouvir para comprar. Segundo fator da análise emocional, você entender quais são os medos. Quais são os medos do cliente? Medo é uma coisa ruim que ele quer resolver, que ele tem medo que aconteça no futuro, que ele quer resolver e que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Desejos são coisas boas que ele quer agora, que ele não consegue conquistar, que você pode ajudar a conquistar. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro, que ele não sabe como vai conseguir e que você pode ajudar o seu produto ou o seu serviço. Então, número 1, você tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Quando você entende quem é o cliente ideal com mais chance de compra, você faz uma análise sociodemográfica e uma análise emocional. E aí você faz a terceira análise, que é a análise situacional, que é você entender qual é a situação que ele está vivendo agora. Qual a situação ruim? Quais problemas ele está vivenciando agora, que você consegue resolver com seus produtos ou serviços. Possibilidade 2. Depois tem qual situação boa ele quer conquistar. Então, quando você entende qual o problema que o cliente quer resolver, você mostra que seu produto ou seu serviço vai resolver. Quando você entende qual a situação boa que ele quer conquistar, você mostra que seu produto ou seu serviço elimina os problemas que ele quer resolver e ajuda a conquistar as soluções que ele quer. Beleza? E aí você faz a terceira análise situacional, é o que ele perde ao não comprar com você. Então, quando você entende situação ruim que ele quer resolver, você aborda isso. Você mostra que o seu produto elimina aquela situação ruim, produto ou serviço. Quando você entende a situação boa que ele quer conquistar, que ele não tem e quer, você mostra que o seu produto ou serviço ajuda a conquistar. E você deixa claro também o que ele perde ao não comprar com você, o que ele perde ao não contratar você. E outra coisa, isso aqui vale para qualquer pessoa, qualquer cliente. Não importa se você vende produto, não importa se você vende serviço, não importa se você vende pessoalmente, não importa se você vende por telefone, não importa se você vende pela internet, não importa se você vende pelo WhatsApp. Independente do modelo de compra, o que eu estou ensinando aqui serve para você. Não importa se você é uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, uma empresa gigante. O que eu estou falando que serve para você. Então, número 1 é entender quem é o cliente ideal. Porque não adianta você ter um bom produto ou um bom serviço se você não oferece para a pessoa certa e se você não fala o que o cliente quer ouvir para comprar. Porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. O cliente não compra produto ou serviço. O cliente compra a solução de uma dor. O cliente compra a solução de um problema que ele está vivenciando. E aí você precisa entender quem é o cliente ideal, que você prefere vender, que é mais lucrativo, que fica mais satisfeito com a sua entrega, que te indica para mais pessoas, que é mais fácil você vender. E aí você entende quem é ele e estuda a cabeça dele. E aí, quando você entende quem é e o que ele quer ouvir para comprar com você, você vai para o pilar número 2. O pilar número 2 é atrair esses clientes. Aí você fala, Sérgio, mas como é que eu vou atrair? Cara, eu tenho vários cases. Eu vou citar um exemplo aqui agora. Eu tive um aluno, né, de um dos meus treinamentos online, isso já tem alguns anos. Aí esse cara falou que ele escreveu no meu treinamento online que ele queria vender pro Carrefour, não, como é que é? Pro Guanabara, lembrei. Esse cara, ele tinha uma empresa de manutenção de computadores, né, de tecnologia. E ele queria vender para... Eu falei, cara, beleza, ele comprou o meu treinamento para conseguir vender pro supermercado Guanabara, mas
fizeram um mercado. Eu falei, cara, mas por que você quer vender para o Guanabara? Conta para mim. Ele, Sérgio, eu faço compra lá no Guanabara, primeiro ponto. Segundo ponto, eu já percebi que no Guanabara eles têm muitos computadores. E por ter muitos computadores, se eu fizer uma venda, eu vou dar um porradão, vou vender logo para 100, eu cobro por computador, eu vou arrebentar. Falei, cara, beleza, mas quem é o seu cliente ideal? Ele, cara, o cliente ideal é toda empresa que tem computador. Falei, beleza, quantos clientes você tem? Aí eu fiz ele analisar isso aqui, né? Ele falou, cara, eu tenho 100 clientes ativos, mais ou menos. Eu falo, cara, me diga o seguinte, faz uma análise dos seus clientes. Aí ele voltou, né? Eu fiz várias perguntas para ele. Na semana seguinte, ele voltou me explicando. Ele falou que de 100 clientes, cerca de 60 clientes, que era 60% dos clientes eram empresas de um determinado perfil. Ele falou o seguinte, que eram clínicas odontológicas e médicas, quer dizer, o primeiro segmento é a galera da saúde, né? Pequenas clínicas e consultórios de dentista e médicos e pequenos escritórios de advocacia e de contabilidade. Falei, cara, mesmo você não tendo uma comunicação alinhada para um determinado público-alvo, você está me dizendo que 60% dos seus clientes são clínicas e consultórios, médicos, odontológicos, contabilidade, advocacia. Ele falou, Falei, cara, vamos entender esses clientes. Quantos computadores tem esses clientes? Sérgio, de 1 a 3 no máximo. Falei, cara, quais são os problemas mais comuns? Ele falou, Sérgio, o problema mais comum dessas empresas é computador velho travar, instalar software, vírus, limpeza, atualização. Falei, então são coisas muito simples. E quando dá pau, dá algum problema, o cliente me liga, eu tenho 24 horas para ir lá resolver. Às vezes eu até empurro mais um pouquinho. Falei, cara, então olha só, apesar da sua comunicação ser generalista, toda empresa pode contratar você, mesmo assim 60% dos seus clientes são esses 4 perfis de empresa. Ele falou, cara, é muito simples a solução, é muito simples, eles esperam 24 horas, eles pagam... Não, Sérgio, eles pagam em dia direitinho, são clientes bons, pagam pouco, mas são bons. Falei, cara, eu acho que o supermercado Guanabara não vai ter os mesmos problemas que esses clientes. O Guanabara vai ter problemas diferentes. Deixa eu pensar. O Guanabara tem, Sérgio, deve ter 100 computadores por loja. Eu acho que ele não vai esperar 24 horas. Eu acho que se eu fosse o diretor do Guanabara, para 100, eu ia exigir que você deixasse 3 computadores novos em cada mercado meu. 3 computadores novos, já com você é especialista no software do Guanabara? Ele falou, não, então olha só, eu ia exigir 3 computadores novos de backup lá dentro do Guanabara com o software instalado. Você sabe usar o software? Não sei, então teria que aprender. Outra coisa, eu exigiria um funcionário seu de plantão 24 horas dentro do mercado. Se der um pau numa máquina, você vai lá e troca rápido. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem capacidade de ter... Você acha que tem lógica o que eu estou falando? Não, Sérgio, tem lógica. Nunca parei para pensar isso. Um mercado grande como o Guanabara não vai poder parar, ele vai exigir. Tem lógica. Eu falei, beleza. Outra coisa, você acha que o supermercado Guanabara, quando ele fecha um contrato com uma empresa, ele fecha um contrato para uma loja só ou fecha? Não, Sérgio, ele fecha para tudo. Quantas lojas tem o Guanabara? Ele, eu não sei. Você tem condições de deixar 3 computadores lá instalados, mais um funcionário de plantão 20. Então, não é um de plantão de 24 horas, né? Você vai precisar de pelo menos 3 funcionários em cada loja fazendo um rodízio. Você tem essa capacidade? Ele, Sérgio, eu não tenho. Isso por uma loja, imagina as outras. Então não dá para você atender o supermercado Guanabara. Você tem como se adaptar? Não, Sérgio, eu não tenho. Então, cara, não adianta você ficar indo atrás do supermercado Guanabara, porque não vai dar certo. Você não tem estrutura para atender a esse mercado. Cara, vamos voltar a falar sobre os clientes que mais compram, sobre esses 4 perfis? Dentista, médico, advogado e contador? Você nunca procurou? Não, nunca procurei. Minha sugestão, se eu fosse você, eu diria que eu sou especializado em atender empresas da área da saúde, advogados e contabilidade. Foca nessas empresas, que essas empresas já aceitaram comprar com você, estão satisfeitos com a entrega que você oferece e te pagam um dia, cara. Aí o que ele fez? Ele mudou no site, ele botou no site dele. Somos especialistas em atender médicos, dentistas, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia. Nas
redes sociais deles, ele passou a se comunicar dessa forma. Mandou fazer um panfletinho, sabe aquele panfletinho pequenininho? Mandou fazer um panfletinho, manutenção de computadores para clínicas médicas, clínicas odontológicas, escritórios de advocacia e escritórios de contabilidade. Contratou um garoto para rodar na cidade dele e panfletar apenas nessas empresas. A venda do cara explodiu, porque ele entendeu quem é o cliente mais lucrativo, quem era o cliente ideal, e colocou todas as ações dele para atrair clientes ideais. E aí ele estudou esses clientes, ele estudou, e toda a comunicação dele foi baseada em atrair o cliente ideal, ok? É claro que se alguma outra empresa procurasse ele poderia vender. Uma coisa que eu ensino também aos meus alunos: se você vai fazer uma visita para uma empresa e tem empresa do lado, visita as do lado. E aí eu falei para ele: cara, se você for fazer manutenção de uma empresa, um cliente seu, e tiver outras empresas do lado, você vai lá e aborda. Oi, como vai? Tudo bem? Eu faço manutenção de computadores, a nossa empresa atende a empresa aqui pertinho, a nossa cliente. Eu vim fazer uma visita para você. Como é que está a manutenção dos seus computadores? Então, vai atender um cliente, visita quem está do lado. De repente, você faz uma venda. Só que se você tiver com a agenda apertada, só tiver tempo de fazer uma visita a mais, uma visita de venda, né? Você atendeu um cliente, aí de um lado tem uma escola de idiomas e do outro lado tem um escritório de advocacia, cara, visita o escritório de advocacia, porque esse cliente já aceitou comprar com você. Esse cliente já vê valor em comprar com você. Não visita, só visita a escola de idiomas se tiver tempo livre, e se não tiver clínica odontológica, clínica médica, escritório de advocacia, escritório de contabilidade perto. Não perde tempo. Foca no seu cliente ideal, que tem mais chance de comprar com você. Então, olha lá, o primeiro pilar que eu falei aqui na live foi entender quem é o cliente ideal. O segundo pilar foi atrair este cliente ideal. Eu ensino aos meus alunos a ligar para os clientes, fazer pergunta com quem abriu, com quem comprou, com quem não comprou. Pilar número 3, eu vou falar aqui agora. O pilar número 3 é converter esse cliente ideal em clientes pagante. Geralmente, os donos de empresas não sabem onde é que está o erro, por que estão vendendo mal. Quando você entende quem é o cliente com mais chance de compra, você aprende a atrair. E quando você atrai, você passa a conversar mais com pessoas com chance de compra. Geralmente, as pessoas, empresários, não sabem onde estão perdendo venda. Tem gente que fala: Sérgio, eu estou convertendo pouco, cara, eu preciso aumentar minha conversão. Aí eu pergunto: cara, a cada 10 clientes, quantos você vende? Sérgio, eu vendo para 3, 4, 5, 6. Que não existe uma taxa de conversão ideal para todos os segmentos. Depende de cada segmento, né? E às vezes eu vejo que a taxa de conversão de venda, quer dizer, o que é a taxa de conversão? De quantos clientes que você conversa para quantos você vende. Eu falo: cara, teve uma vez há pouco tempo que numa aula tinha um dentista. Sérgio, meu problema é taxa de conversão, estou convertendo pouco. Falei: cara, de cada 10 clientes que chegam para pedir informações, você vende para quantos? Ele: Sérgio, para cada 10 clientes, eu vendo para 6. 60% de conversão não é uma taxa maravilhosa para um dentista, mas também não é tão ruim, não. Eu já vi coisa muito pior. Então, 60% de conversão, né? A cada 10 clientes que iam no consultório dele fazer um orçamento lá, 6 compravam. Não estava tão ruim, não. Estava mediano. Falei: cara, vamos analisar agora a atração de quantos clientes novos chegam por mês. Ele: Sérgio, em torno de 3. Então, olha só. Por mês, entram no consultório dele 3 clientes, na média, para pedir um orçamento. E desses 3, se ele convertia 60%, ele vendia para 2, não compravam e 2 compravam. Para fazer a empresa crescer, o foco não podia
podia ser trabalhar na conversão. O problema dele estava na atração. 3 potenciais clientes procurando o consultório dele por mês era muito pouco. Se eu ajudasse esse cara a melhorar a conversão, de a cada 3 ele só vendia 2, ele vender para 3, beleza, vai aumentar 50% o faturamento, mas não ia escalar. Então o problema desse dentista não era a conversão, apesar da conversão poder melhorar, mas não valia a pena botar energia na conversão, vale a pena botar energia em atrair novos clientes. Então, número 1, entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Número 2, atrair esse cliente. Número 3, converter. Mas para converter, você precisa do pilar 4, que são os scripts de vendas. O que é um script de vendas? Um script de vendas é um roteiro, é um conjunto de frases, palavras, de argumentos que você tem que usar para fazer o seu cliente comprar com você. Você tem que analisar a sua empresa como um todo e fatiar a sua empresa. Em vez de você analisar o seu processo comercial inteiro, você tem que fatiar o seu processo comercial em alguns pedaços. E aí, quando você analisar os diversos pedaços do seu processo comercial, você analisa o seu processo comercial pedaço a pedaço, aí você vai analisar qual etapa, qual pedaço do seu processo comercial está te gerando mais problemas. Quando você entender quais são as etapas do seu processo comercial que mais problemas estão gerando, que mais estão fazendo você perder venda, aí você conserta aquele problema. O primeiro pilar é entender quem é o cliente ideal. O segundo pilar é, quando você entende quem é o cliente ideal, você atrair esse cliente ideal. A sua comunicação, o seu site, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu e-mail, a sua proposta, o seu argumento, o que você fala pessoalmente, o que você fala pelo telefone, o que você fala pelo WhatsApp, tudo tem que estar alinhado com o que o seu cliente ideal quer ouvir para comprar com você. Aí quando você alinha, aí você atrai esse cliente ideal. O pilar número 3 é a conversão. Você converter esse cliente ideal em cliente pagante. E o número 4, você tem que fragmentar o seu processo de vendas em várias etapas. Por exemplo, eu vou citar aqui as 10 etapas de um processo de venda comum. Número 1, entender quem é o cliente ideal. Número 2, entender o que ele quer ouvir. Número 3, atrair o cliente ideal. Número 4, fazer uma apresentação de vendas baseado no que o cliente ideal que eu ouvi para comprar. Número 5, eliminar as objeções de compra desse cliente. Número 6, gerar valor para ele perceber que ele vai receber muito mais vantagem do que vai ter que pagar. Número 7, fazer um fechamento de vendas com técnicas que funcionem de verdade. Número 8, aumentar o ticket médio ou aumentar o mix de produtos. Número 9, criar oportunidade de recorrência, de recompra para o cliente comprar várias vezes. Número 10, solicitar indicação de clientes. Aqui eu mostrei agora um processo de vendas mais complexo, com 10 etapas. Então, os 4 pilares que é o tema dessa live é um resumo praticamente aqui dessas 10 etapas do processo de vendas. Quando você consegue entender quais são as etapas do seu processo de venda, você cria um script de vendas para cada etapa. Você tem que ter um script de vendas para atrair clientes, você tem que ter um script de vendas para converter, você tem que ter um script de vendas específico para eliminar as objeções de compra do seu cliente, você tem que ter um script de vendas para o cliente perceber que ele vai receber mais vantagem do que ele vai ter que pagar. Então, esses são os 4 pilares para você fazer sua empresa vender muito. Entender quem é o cliente ideal, número 1. Número 2, atrair esse cliente ideal. Número 3, converter esse cliente ideal em pagante. Número 4, criar scripts de vendas que convertem muito, ok?